E aí galera, vou mostrar aqui para vocês algumas características básicas aí do setup, ou como algumas pessoas falam aí da BIOS, né? Aqui na página principal, a main, vocês vão ver aí as configurações aí do sistema, né? Vocês vão ver aqui, ó, o que está instalado em cada entrada SATA. No caso, a minha placa tem 6, tem duas aí que eu não estou usando, né? Mas aí ele mostra aqui os HDs, unidade de CD, essas coisas. Aqui no SATA Configuration, vocês podem configurar algumas coisinhas aí, né? Como tipo de porta. Aqui ó, porta IDE, Enable Channel, essas coisas aí. Aqui é as coisas básicas. Em System Information, ele vai informar as configurações aí de sistema, né? Vai mostrar aqui, ó, que primeiramente ele mostra a informação da BIOS, a versão e a data de lançamento dela. Logo abaixo o tipo de processador, frequência do processador, e mais embaixo o tanto de memória que você tem instalado e o tanto que está sendo usada, né? Outra coisa aqui, galera, que no canto direito, ó, ele mostra quais são as teclas que você pode usar aí quando você coloca aqui em cima de cada opção aqui, ó. Ele dá aqui as opções que você pode fazer. A seta para o lado, seta para cima e para baixo, F1, F10 e o ESC para sair. Aqui no menu avançado ou Advanced tem o Jump Free Configuration. Outra coisa aqui também, aqui na minha placa está em inglês. Algumas placas quando você coloca no default, ou dizendo aí numa maneira popular, quando você reseta as configurações para as configurações de início de fábrica, ela pode ficar em português, depende do tipo da placa. A minha placa não, a minha placa só tem inglês mesmo. Então aí você tem que entender um pouquinho de inglês, mas aqui eu vou dar uma explicação básica aí das coisas que eu já mexi e que eu não tive problema, né? Que são as coisas que são mais usadas aí também. Conforme vocês colocam aqui em cima, aqui ó, vai selecionando, aqui no canto direito superior, ele mostra o que é. Olha lá, ajuste de sistema, frequência e voltagem, etc. Ou seja, aqui no Jump Configuration é em relação os ajustes de sistema quanto à frequência, a voltagem, essas coisas. Vou mostrar aqui para vocês que ó, no CPU Configuration ele já muda, ele dá tipo uma digamos assim, um detalhezinho do que dá para você fazer ali. Vamos aqui no Jump Free mostrar algumas coisas para vocês. Aqui no caso, essa parte aqui da BIOS, eu só mexi no clock da memória, que eu deixei 1600 MHz, porque minha placa ela só suporta memórias de 1600 MHz se for overclockada. Então no caso eu tive que mudar aqui. Se eu deixasse aqui no alto, ela ia reconhecer como 1333, mesmo minha memória sendo de 1600, porque é o nativo dela, né? Então eu vim aqui e mudei. Caso vocês tenham esse problema aí, já tem uma noção de como resolver. No CPU Configuration aqui do clock, se vocês forem aqui no manual, ou então overclock profile, é como vocês conseguissem fazer um overclockzinho no CPU. No caso aqui, eu deixo no alto, que já é pra não ter muito perigo aí com essas coisas aí. Pra você fazer um overclock você tem que ter uma boa refrigeração, essas coisas, então já nem mudo. No GPU aqui no caso seria a mesma coisa dos itens anteriores, só que daí aqui já é na placa de vídeo. PC Express já é da entrada da placa de vídeo, né? Essas coisas aqui eu deixo no alto, tá galera? Aqui é a mesma coisa, aqui é como eles estavam falando, aqui já é
a parte de voltagem aí do HD, desculpa, do CPU, né, do processador. Isso aqui eu deixo tudo em alto também, eu não costumo mexer. Aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui já é uma tecnologia que tem em algumas placas-mães, o IP Transport Configuration. Eu deixo isso aí, essas coisas aqui que eu não entendo muito, galera, eu deixo no, no alto já para não ter problema, tá? Aqui já é a voltagem da memória. Aqui eu deixo no alto também. Essa parte aqui não tem muito segredo, só ali a parte da memória mesmo que eu acabei tendo que mexer, né? Aqui no CPU Configuration é umas configurações a mais que dá pra você fazer aí no CPU. Ele dá umas informações a mais também aí do cache, esse tipo de coisa. Algumas funcionalidades que tem exclusiva do CPU ou da placa-mãe, essas coisas. Se esse Gart Erro Reporting, se der algum erro, ele vai reportar, vai ficar dando uma mensagem lá de erro, essas coisas. Aqui eu deixei desabilitado, caso vocês achem interessante aí, pode habilitar, tá, galera? Aqui já é um update. Alguma coisa isso aí pro processador, ele pode fazer um update aí. Essa Secure Virtual Machine Mod, que é um modo de segurança caso vocês estejam usando um CPU aí, processador, né, numa máquina virtual. Aqui já é para deixar mais silencioso o processador, né, em relação a ventoinha, esse tipo de coisa. Aqui eu deixo ativo. Aqui não tem muito o que mexer, galera, só para vocês terem uma noção mesmo. Aqui no chipset já é a configuração da placa mãe. Ó, o Northbridge, que é uma coisa aqui da placa mãe. Aqui eu também não entendo muito, galera, então nem vou ficar falando muito dessas partes aqui. Só pra vocês terem uma noção de como tá aí. E de vocês terem uma noção também onde tá cada coisa aí, tá, galera? Agora, esse Internal Graphics, como fala aqui, ó, Internal Graphic Configuration, configuração do gráfico interno, ou falando aí em português mais claro, da placa onboard, né, na placa de vídeo onboard. Como eu estou usando uma placa offboard, não vai ter como eu mostrar para vocês aqui as configurações de uma placa onboard, mas dava para vocês verem aqui o tanto de memória, colocar a placa onboard para compartilhar com a memória RAM, ter uma memória melhor aí. Dependendo da placa mãe, dá para você aumentar a memória dedicada da placa onboard também por aqui. Aqui no caso não vai ter como eu mostrar isso para vocês, que eu tô com a minha placa de vídeo aí offboard. Ele mostra aqui, ó, a placa offboard, então não tem como eu mostrar para vocês essa parte aqui. Mas aí não tem segredo, vocês entrando aqui, vocês vão ver as configurações, dá uma lidinha aqui no canto aqui que ele vai dar de opção. Não tem muito segredo não, tá, galera? Mas é mais aumentar a memória dedicada, esse tipo de coisa mesmo. Aqui já é configurações da placa dos componentes onboard também. Só que daqui você vai ter foco aqui, ó, na placa de vídeo e na placa de rede. E o controlador USB 3.0, caso a sua placa tenha aí, a minha tem, aí você deixa o aqui, ó. Aqui no caso, como eu estou usando um cabo HDMI ligado na televisão, eu selecionei aqui como HD áudio, que seria para sair o áudio HD na televisão. Se eu colocar aqui no AC97, que é o padrão mais antigo, né, galera? É o padrão que você usaria no caso, se eu tivesse uma caixa de som aqui, umas caixinhas de som, para mim usar o cabo HDMI e sair o som nas caixinhas de som e não na televisão. Aí eu deixaria essa versão aqui. Como eu estou usando o som da televisão, então eu deixo já nessa aqui.
Aqui é um board LAN, que seria a placa de rede. Deixa ali ativado, né? Essas configurações do power aqui já é alguma coisa do referente a ligar a energia de ligar, essas coisas da placa mãe. Se você vier aqui, ó, isso aqui é a parte mais útil que tem nesse menuzinho aqui, ó. O HW Monitor Configuration, ele vai te dar um parecer aí de quanto que tá a temperatura aí, ó, da memória, do CPU. Ó, meu CPU atualmente está em 52 graus. Tá até um pouquinho alto aí, vocês veem muita gente falar aí de CPU AMD que esquenta bastante, isso é verdade. Você vê, eu não tô fazendo nada, tô só aqui na BIOS e tá em 52 graus ali, uma temperatura até que alta para um CPU que não tá fazendo praticamente nada, né, galera? A memória ali tá num padrão bom, ali tá em 30 graus. Aqui é para você configurar a velocidade. Tá vendo que tá mudando aqui, galera, ó? É a velocidade com que a ventoinha do cooler do CPU tá rodando. Eu posso vir aqui, ó, e mudar essa velocidade, colocar no manual e deixar sempre numa velocidade padrão. Mas eu deixo assim no automático para ele mesmo escolher a velocidade. Que é a voltagem dos core e algumas coisas. Aqui, ó, questão é aquilo que eu tava falando pra vocês, tá vendo? De deixar ali a rotação do cooler no automático. Esse 200 RPM low limit seria o mínimo que ele pode chegar. Se ele chegar a menos que isso aí, ele dá alguma mensagem. Ele não consegue, na verdade ele não consegue chegar a menos do que isso daqui. Eu posso aumentar aqui, tá, galera, ó. Deixar 600, isso aqui. Eu deixo 200 aí, que é o padrão que já vem nele aí e tal. Então já deixo aí. Então isso essa aqui é a parte mais interessante do Power aqui. É o que vocês geralmente vão usar aí, o HW Monitor Configuration aí. Aqui no Boot também, cara, galera, é uma parte bem bacana aí. A última parte aqui que eu vou falar pra vocês. Essa parte aqui é a parte de prioridade aí, onde eu vou especificar o que eu quero, por onde que eu quero dar boot. No caso que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, primeira, segunda e terceira opção. No caso aqui a minha primeira tá o meu SSD Kingston, que é onde tá o meu Windows. A segunda eu não tenho nada, eu posso clicar aqui, ó, e ele vai dar as opções, tá vendo? Tá mostrando só o CD-ROM e o Kingston. Eu vou deixar o CD-ROM em segundo, tá vendo? Eu posso vir aqui, galera, ó. Caso não esteja mostrando ali a unidade que eu quero colocar como primeiro, eu venho aqui. Aqui ele vai mostrar todos os drives que você tem instalado. Inclusive aí, se você for instalar um Windows 8 aí, por exemplo, e for instalar pelo pendrive, ou até mesmo o Windows 7 for instalar pelo pendrive, vocês vêm aqui. Ele está mostrando as 3 unidades que eu tenho aqui de HD. Tá vendo? No caso, se eu tivesse um pendrive espetado, eu clicaria e ia mostrar aqui também. Lá, como tá mostrando só, não tá mostrando nenhum HD, eu vou fazer o seguinte: vamos supor que eu fosse colocar esse HD aqui, ó, de 2 TB como prioridade. Aí eu tinha que colocar ele aqui em primeiro, voltaria e olharia aqui, ó. Aqui ele já mudou, tá vendo, galera? Já tá mostrando o HD de 2 TB, já saiu o meu Kingston de lá, tá vendo? Eu deixo o Kingston porque é onde tá o meu Windows. Outra coisa aí bastante interessante aí é que muita gente deixa aqui, formata alguma coisa assim, deixa aqui como o CD-ROM aí de prioridade. E isso acaba deixando mais lenta a inicialização, porque toda vez que ele iniciar o computador, ele vai procurar o boot no CD para depois procurar na segunda opção, que seria o HD. Então aí deixa mais demorado. Então essa parte aqui, galera, é bastante útil aí
Pra quem não sabe dar boot aí, é por aqui. Geralmente quando você vai ver um tutorial de instalação de um sistema operacional e fala assim, ah, dá boot pelo CD-ROM, dá boot pelo pendrive, essas coisas. Então seria aqui, tá galera? Aqui no Tools, algumas coisas aí a mais que tem na placa-mãe. Algumas funcionalidades à parte aí da placa-mãe. No caso aqui, ó, o meu tem um Asus EasyFlash 2, que seria para para atualizar a BIOS. Você entrando aqui, ó, ele vai perguntar, vou pôr cancela aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui também, ó, um overclock profile. Lembra lá atrás que a gente tinha como selecionar o overclock profile lá do CPU? Aqui que a gente vai configurar voltagem, essas coisas para colocar lá. Aqui, como eu disse para vocês, eu não costumo mexer. Só se eu tivesse uma refrigeração boa para fazer um overclock, aí eu faria isso. Vou mostrar aqui para vocês. Geralmente quando eu vou atualizar minha BIOS, deixa eu só mostrar aqui para vocês o último aqui, antes de mostrar ali. Aqui, ó, sair e salvar mudanças, sair descartando mudanças, descartar mudanças. E load setup defaults, que seria deixar o setup aí como o padrão que vem de fábrica. Caso vocês mexerem alguma coisa aí, não lembro o que foi que vocês mexeram aí para mudar e deu alguma coisa errada, vem aqui, dá um load setup defaults e volta tudo como que era no início, tá galera? Voltando aqui no Tools, só dando uma breve explicação aí de como atualizar a BIOS. Vocês vêm aqui, ó, no Asus EasyFlash. Geralmente eu coloco o arquivo da BIOS, eu não atualizo direto da internet, eu baixo e coloco no pendrive. Dou um OK, ele vai aqui, ó, download, vai abrir. Aqui galera, ele vai mostrar as minhas unidades. No caso, se eu tivesse, deixa eu voltar aqui, se eu tivesse aqui para vocês navegar aqui, tá galera, aqui também eles mostram também como você navegar aqui, ó. No caso aqui, para você mudar de posição, você aperta o Tab. O V ele vai dar informações do drive na onde você está. No caso ali, ó, tem tô na unidade C, se eu apertar essa tecla V ele ia dar umas informações. O Up, aqui já é as teclas de ir para cima e para baixo para você poder navegar aqui nos menuzinhos. Caso eu tivesse com o pendrive plugado, vamos supor que seria a minha unidade F, por exemplo. Eu selecionaria e aqui do lado aqui ia ter os meus arquivos. O arquivo de atualização da BIOS ia estar aqui. Então ela só dá um Enter e ela já ia perguntar se eu desejaria fazer isso mesmo e já começaria a atualizar. Qualquer dúvida que vocês tenham aí de atualizar a BIOS, depois vocês deixam aí no recado e eu mostro pra vocês como que faz. Então é isso aí galera, não tem muito mais o que falar aqui. Isso aqui são as coisas básicas aí, dá pra vocês mexer na BIOS. Quem gostou, clique em gostei, compartilhem e participem aí do canal. Até a próxima galera.